Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Hoje eu queria meditar com vocês sobre uma questão que para mim é muito central e muito vinculada à maneira como a gente se compreende enquanto igreja. Afinal de contas, nós não somos igreja apenas porque nos chamamos assim, mas nós somos igreja porque seguimos a proposta do nosso mestre, que é Jesus de Nazaré. E hoje, num tempo de tanta pluralidade, de tantas perspectivas de grupos e de caminhos e ministérios que se apresentam como evangélicos, é preciso que a gente tenha um critério de discernimento, porque nem todos os que se dizem seguidores de Jesus são de fato seguidores de Jesus. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar e ter com muita clareza na nossa análise. Então eu queria propor aqui para vocês um texto que nos ajudaria a pensar sobre as características do que significa ser igreja nesse tempo. O texto em questão está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19 até o versículo 23, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, se lhe retiverdes, serão retidos. Esse texto aqui representa, para a teologia joanina, representa o nascimento da igreja. Aquilo que nós vemos acontecer concretizado, de forma clara, no livro de Atos, no Pentecostes, é aqui representado por essa narrativa. Então, nesse sentido, aqui é o ápice, o cume, digamos assim, de uma jornada de ministério de Jesus com seus discípulos. No Evangelho de João, a gente percebe com muita clareza que tanto os sinais que Jesus faz quanto os seus ensinamentos estão interligados. Os sinais apontam para os ensinamentos, os sinais apontam para quem é Jesus para os discípulos. E aqui a gente encontra uma narrativa que vai, como eu disse, marcar o surgimento dessa comunidade joanina, dessa comunidade de discípulos de Jesus. Antes de a gente abordar esse texto, é preciso perceber o seguinte: o Evangelho de João ele tem uma clara chave de leitura, uma chave de interpretação, que é o primeiro capítulo do Evangelho de João, que é o seu prólogo. Naquele capítulo, naquele trecho, se fala do Logos, da palavra, que é o próprio Cristo. E se diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E mais para frente diz assim, o Evangelho de João, lá no capítulo 1, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito é quem o revelou a nós. Então, para o Evangelho de João, de forma muito clara, nós enxergamos Deus a partir de Jesus. É Jesus de Nazaré quem revela Deus para nós. É em Jesus que nós temos uma determinada imagem divina que nos ajuda a pensar a nossa teologia, a nossa espiritualidade, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa sociedade. Se nós de fato somos chamados e nos consideramos discípulos de Jesus, então a lógica é usar Jesus, ter Jesus como lente interpretativa da vida, do texto bíblico e da própria vida. Porque é assim que João apresenta Jesus. Ou seja, para o Evangelho de João, quem enxerga Jesus enxerga Deus. Isso é tão claro que o Evangelho coloca isso na boca de Filipe. Na pergunta que Filipe faz a Jesus, lá no discurso de Jesus, Filipe interrompe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você deve conhecer essa narrativa. E Jesus olha para Filipe e também para os seus discípulos e diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não conhecem o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, na lógica da teologia joanina, que na verdade é a lógica da teologia do Novo Testamento, em Jesus nós encontramos Deus. Nós enxergamos Deus em Jesus. Deus se revela plenamente em Jesus. Portanto, o primeiro passo para que a gente entenda essas narrativas e se apresente como seguidor de Jesus de fato, é desistir das nossas imagens pré-concebidas sobre Deus e tentar compreender Deus a partir de Jesus de Nazaré. Esse é o primeiro passo. Porque se a gente não faz isso, se a gente entende Deus a partir de outra chave de leitura que não a cristológica, que não Jesus de Nazaré, nós acabamos construindo um ídolo, uma imagem falsa de Deus, e em nome da defesa desse ídolo a gente vai matar muita gente na vida,
literalmente ou simbolicamente. A diferença, talvez aqui não importa. A questão é a seguinte, a pergunta que a gente precisa fazer é a pergunta que um teólogo belga, Adolphe Guéchet, fez num dos seus livros. Será que faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas? E a única forma de fazer de Deus uma boa notícia para as pessoas é ler e compreender Deus a partir de quem o revela a nós, que é Jesus de Nazaré. Em outras palavras, se você quer compreender como Deus é, olha para Jesus de Nazaré. Você quer compreender como Deus lida com pecadores pegos em flagrante? Olha para Jesus de Nazaré e perceba como ele fez isso. Como, por exemplo, ele trata com aquela mulher apanhada em flagrante adultério. Ao ler a vida de Jesus e ao perceber o seu jeito de agir e de ser, a gente vai estabelecendo uma imagem mais coerente, mais correta de Deus, que aí sim se torna boa nova, boa notícia. Tendo isso em mente, nesse texto aqui de João 20 que nós lemos, é o relato do nascimento da igreja, como eu disse, para a teologia joanina. E há aqui alguns traços dessa igreja que para Jesus são importantes que ela apresente. Na fala de Jesus, nessa apresentação aqui breve que nós lemos, Jesus estabelece alguns critérios para julgarmos as igrejas, e especialmente as nossas comunidades de fé. O que a gente chama como igreja, que nós nos reunimos. Há alguns elementos que Jesus apresenta como centrais à maneira, da sua percepção de que nos forma de fato igreja. Tá? Então, ser desta maneira, como Jesus estabelece, é ser de fato igreja do Evangelho. E não necessariamente igreja evangélica. É preciso ressaltar esse fato. A gente vive uma realidade hoje muito complexa, no Brasil em especial, e nem todas as igrejas que se chamam evangélicas são do Evangelho. É preciso ressaltar essa diferença, e quem diz isso, na verdade, é o próprio Jesus, quando lá no sermão de Mateus diz: muitos naquele dia dirão, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos, fizemos milagres em teu nome. E aí Jesus dirá, eu não conheço vocês, nunca conheci vocês. Então é preciso ter muito critério, com muita clareza, o que nos identifica como servos de Deus, o que nos identifica como igreja. E aqui há alguns elementos que nos ajudam nisso, tá bom? Então vamos a eles. Primeiro elemento que nos ajuda a identificar o que é uma igreja segundo Jesus de Nazaré é a paz. Jesus diz aqui 2 vezes, paz seja convosco. E aqui, no sentido do texto, essa fala tem 2 formas de ser entendidas, e as 2 se complementam. Primeiro é pensar essa paz como um anúncio que pacifica o nosso coração e que impede que a gente caia na lógica do medo e do terror. Porque, vamos pensar, os discípulos aqui estão escondidos em casa. O Império Romano acabou de matar Jesus. Então, o que dirá dos seus discípulos? Então, vamos ficar escondidos em casa. Então, para um povo que está temeroso com a situação lá fora, para um povo que está em crise com a situação lá fora, temeroso de saber o que virá pela frente, o que o futuro reserva, a primeira palavra de Jesus para esses discípulos e para nós é: tenham paz. Tenham paz. Paz mesmo em meio às crises. A paz que Jesus oferece, em primeiro lugar, não é a ausência de conflitos ou de crises. Numa falsa teologia que prega prosperidade acima de tudo e uma vida tranquila, como se não houvesse uma realidade real que nos atinge todo dia. Não. A paz que Jesus apresenta aqui é a paz que excede a todo entendimento, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. É a paz, na verdade, que supera as crises. Não no sentido de rejeitá-las, mas no sentido de nos ajudar a passar por elas com confiança, com fé, com esperança. Então, a primeira palavra de Jesus para nós hoje, que nós nos chamamos como igreja, a primeira palavra é: tenham paz. Fiquem em paz. E por quê? Bom, o próprio Jesus diz isso no Evangelho joanino. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa vitória do Cordeiro é o que nos garante também a certeza da vitória. E vitória que, evidentemente, passa também pelo meio da crise, pelo sofrimento, pela dor. Então é preciso que a gente estabeleça essa perspectiva na nossa relação com Deus, na nossa percepção de como ser igreja.
Nós somos igreja porque estamos em paz, mesmo diante das crises que aparecem diante de nós. Como o apóstolo Paulo diz, em tudo nós somos atribulados, mas não somos destruídos nem desamparados. E nesse sentido, a gente precisa, de fato, confiar em Deus. Ter fé, gente, não é comprar Deus com uma espécie de moeda mágica que faça Deus realizar ações a nosso favor de acordo com o tamanho da nossa fé. Isso não é fé. Isso é ganância e desejo de mercadejar a fé. Fé, no grego, significa confiança. Confiança no caráter de Deus, de que Ele disse quem Ele é, de fato, e que a gente pode confiar nessa descrição que Ele apresenta. Então, se Ele diz, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, é porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias, essa expressão, teologicamente falando, significa todos os dias. Okay? Os dias bons, os dias maus, os dias de tristeza, os dias de alegria, os dias de vida, os dias de morte, os dias de saúde, os dias de pandemia. Em todos os dias, Deus segue conosco. Não nos tira da caminhada, não nos livra da tempestade, mas segue com a gente nesse momento. E é por isso que nós temos paz. Essa paz é fruto do próprio Espírito de Deus em nós. Esse é o primeiro momento de entender essa paz. Então, uma vez apaziguados os corações dos discípulos, Jesus continua falando. E ele vai dizer mais para frente, paz seja convosco, mais uma vez. E esse segundo tipo de paz agora é a paz da nossa mensagem. Como nós falaremos de Deus. Porque nós somos chamados a sermos pacificadores, porque pacificadores serão chamados filhos e filhas de Deus. Então, na nossa boca não pode caber palavras de violência, não pode suportar na nossa língua violência como resposta para alguma situação social problemática que nos encontramos. Não há espaço para esse tipo de discurso violento na boca de quem é discípulo de Jesus. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos pacificadores, agências pacificadoras no mundo, embaixadores da paz de Deus. E que paz é essa? Primeiro, a paz com o próprio Deus. A certeza de que nós somos justificados por Deus mediante Cristo. Portanto, não há mais a condenação contra nós. Nós podemos permanecer pacificados, com o coração em paz. Segundo, a paz conosco mesmo. Ou seja, nossa consciência em paz, nosso coração em paz. Não há uma consciência autoacusadora em quem se propõe a seguir Jesus. Ao contrário, há uma consciência pacificada. Há uma leitura que nos deixa em paz, descansando na certeza do amor de Deus e na certeza de que nada pode nos separar desse amor. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura viva, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a certeza disso, que apazigua o nosso coração, que pacifica a nossa consciência, que nos deixa em paz, é o que permite que a gente leve paz para os outros. Por quê? Se nós não estivermos em paz conosco, quando a gente for conversar com alguém, a gente vai levar guerra, a gente vai levar problemas, a gente vai causar problemas. Então, conscientize-se dessa relação com Deus que te perdoa de antemão, que te ama por antecedência. E, portanto, viva pacificado diante de Deus. Ok? E aí, uma vez pacificado, leve essa palavra de pacificação para os outros. Então, transmita na sua mensagem a paz do Evangelho. Quando Jesus fala no Evangelho joanino, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, esse mundo é o mundo do Império Romano. Ele está se referindo à pax imperial, a paz por meio da força. Jesus está dizendo que a paz que ele oferece não é essa paz imposta pela força, pela violência, mas é a paz do Evangelho, a paz da boa notícia de que Deus segue com a gente. Essa é a perspectiva que deve caracterizar a nossa vida e a nossa fala enquanto igreja. Uma segunda questão que aparece aqui nesse texto, que deve também caracterizar a nossa vida enquanto igreja, né, e a nossa teologia, a nossa espiritualidade, é a certeza da crucificação, do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Jesus mostra aos discípulos as suas mãos e o lado, justamente onde ele foi transpassado pelos pregos.
para deixar muito claro que nesse segmento de Jesus há espaço para a dor, há espaço para o sofrimento. Nós vivemos numa sociedade que medicaliza a dor, porque a dor desestabiliza, a dor tira o nosso chão. O sofrimento, obviamente, não é bem-vindo, mas ele surge de vez em quando. E nós não temos o direito, nem podemos rejeitá-lo como se fosse uma falsidade. Não podemos decretar pela fé que ele não aconteça. Ele acontece, e cedo ou tarde, a noite escura da alma, aquele momento que nos sentimos abandonados por Deus, esse momento nos atingirá. Cedo ou tarde, em maior ou menor grau. E é preciso ter maturidade para crer que, mesmo nesses momentos, Jesus está presente e ele também passou por isso. Como diz a carta aos Hebreus, nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porque ele também sofreu tudo isso como nós sofremos. Ok? Essa leitura está lá fora, e eu me lembrei aqui do texto que Jesus fala no Sermão do Monte. O homem que faz a sua casa sobre a areia e o homem que faz a sua casa sobre a rocha. E sobre os dois casos, tanto aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, como aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, sobre as duas vidas, vêm as mesmas chuvas, as mesmas tempestades, o mesmo vento. O que vai nos garantir ficar de pé é se a gente consegue, de fato, internalizar como prática cotidiana essas palavras de Jesus. Mas, obviamente, a igreja também se forma na alegria da ressurreição. Porque, embora haja aqui a afirmação da crucificação, diz o texto que os discípulos se alegraram ao verem o Senhor, porque estão vendo o Senhor ressuscitado. A ressurreição de Jesus, para a própria teologia do Novo Testamento, é a afirmação de que a esperança terá a última palavra, de que o caos não vencerá, de que o desespero não reinará para sempre, de que, na verdade, há sim uma luz no fim do túnel. E essa luz é caracterizada aqui no texto por um Jesus ressuscitado, que aparece aos discípulos para dar paz a eles. Então, a nossa igreja, a nossa teologia, a nossa espiritualidade precisa se pautar também na certeza da esperança. A esperança é tema teológico. A esperança escatológica, por exemplo, o próprio Apocalipse, que nós já falamos aqui há umas semanas atrás, o Apocalipse não é um livro que gera medo, que gera temor, é um livro que gera esperança. A primeira palavra do Jesus ressuscitado no Apocalipse é: não tenham medo. Então é isso que a gente precisa caracterizar como igreja. Uma igreja que segue na esperança da ressurreição. Que não rejeita os sofrimentos que acontecem, mas que crê que o sofrimento, a dor, a cruz, a sexta-feira da paixão, não é a última palavra. A última palavra é o domingo da ressurreição. E aí nós teremos certeza de que também passaremos por tudo isso que passamos. Depois o texto diz: Jesus faz, Pai seja convosco mais uma vez, e aí vem uma questão chave para mim nesse texto. Jesus olha para os discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eis aqui o critério para a nossa missão, para o nosso jeito de ser igreja. Nós precisamos ser como Jesus foi. Como Jesus foi enviado pelo Pai. Aqui estamos lidando com um tema caro ao Novo Testamento, que é a encarnação, a teologia da encarnação. Para a lógica do Novo Testamento, Deus se fez carne, se fez um de nós. Deus mesmo, Criador do universo, assume natureza humana. Esse é o maior mistério da fé cristã. E como um de nós, compartilha conosco a sua vida, que é o próprio Jesus. E aí, nessa perspectiva, nós precisamos reproduzir na nossa existência individual e comunitária esse caminho que Jesus também percorreu. Porque a encarnação, gente, eu falava isso para alguns alunos, ou um grupo de live agora há pouco, a encarnação não é Deus caindo como um meteoro em qualquer lugar do mundo. A encarnação é Deus escolhendo as periferias do mundo para se estar presente, porque afinal de contas, Belém, onde Jesus nasce, é uma aldeia perdida no meio do nada, na periferia do império. E Jesus nasce colocado num coxo, disputando espaço com restos de alimento de animais.
O Deus do universo está nesses espaços, nesses não lugares, para mostrar que esses não lugares são sagrados pela sua presença. E se Jesus está nesses locais, então nós, como igreja, também deveríamos estar nesses locais. No ministério de Jesus, a gente percebe com muita clareza que ele não quer se aproximar de centros de poder. Ele rejeita isso. Uma vez a multidão quer fazê-lo rei no Evangelho de João, e ele foge. Ele não tem interesse em títulos hierárquicos, em ser conhecido como o rei. Ele escapa porque ele entende que essa tentação do poder é proposta do diabo, como está lá no relato da tentação no deserto. Ele resiste a isso, porque ele entende que o poder, ele cobra um preço muito alto, que é o da própria identidade, que é o da própria consciência. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se queremos ser igreja segundo Jesus de Nazaré, nós não podemos flertar com o poder, não podemos desejar o poder, seja o poder político, poder econômico, poder social, poder midiático. Longe de nós isso. Nosso caminho como igreja é desaparecer na sociedade, causando impressão boa de Deus, causando diferença boa do Evangelho, mas não buscar visibilidade, buscar presença. A presença que garante que o Evangelho encarnou na vida das pessoas. Jesus, ao andar aqui pelo seu ministério, onde é que a gente encontra Jesus? Onde é que a gente encontra Deus? Porque Jesus mostra Deus pra gente. Deus não está nos templos. Pouquíssimas vezes Deus vai no templo em Jerusalém. Não é isso? Jesus vai pouquíssimas vezes lá. E quando vai para arrumar problema, ou para arrumarem problema com ele. Mas onde nós encontramos Jesus? Encontramos partilhando a sua vida, a sua mesa, caminhando na praia, jantando em casa de pecadores, andando e inclusive sendo criticado por isso pelos religiosos. Esse aí, diriam os religiosos, é amigo de pecadores, comilão, beberrão. Olha que títulos cristológicos interessantes para reproduzirmos hoje. Sermos amigos de pecadores, por uma razão simples, reconhecer que nós somos pecadores encontrados pela graça de Deus. Então devemos também sermos amigos de todos os pecadores. Por quê? Porque na lógica de Jesus de Nazaré, a mesa do Evangelho está posta para todos e todas, sem nenhuma exceção. Então periferias são os nossos lugares. Dar voz a quem não tem voz, dar vez a quem não tem vez. Ouvir atentamente o clamor de grupos minoritários que estão sofrendo no Brasil de hoje, que grupos que estão sendo silenciados, ouvir o clamor de negros, de mulheres, de comunidade LGBT, ouvir e tratá-los dignamente, tratá-los com dignidade, dar a eles capacidade de se expressar como pessoas, seres humanos, obviamente que são como nós. Essa lógica que impede qualquer leitura, que rechaça, que impede a aproximação do Evangelho. Ao contrário, uma lógica que aborda e permite a chegada de todos e todas na mesa do Pai. É assim que Jesus faz. O Evangelho que ele prega é tanto para o sacerdote como para o publicano. É tanto para a prostituta quanto para o fariseu. E olha, Jesus é muito ousado. E talvez nos escandaliza saber disso. Mas Jesus disse que, inclusive nessa relação, prostitutas e ladrões chegarão primeiro ao reino de Deus, antes do que fariseus. Então, rever essa lógica toda do nosso contato com as pessoas a partir dessa perspectiva de encarnação. Onde Jesus esteve, quais são os locais que ele esteve, quais são as pessoas que ele quis partilhar a vida e quais são os locais que ele não quis estar, quais são as pessoas que ele não quis partilhar a vida. Porque a gente encontra isso no Evangelho. Então, sigamos o exemplo do nosso mestre. Porque aí sim a gente vai estar cumprindo essa missão de ser igreja. E na nossa espiritualidade, a nossa própria teologia, fará diferença para a vida das pessoas. E o texto continua dizendo, no versículo 22, havendo dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Significando dizer que tudo isso que eu falei agora é produzido em nós pelo mover dinâmico do Espírito Santo. Pela ruá de Deus. Ruá que é aquele vento destrutivo, criador, mas também é aquele cicio suave
que sopra, né, como fez lá com Elias. Esse vento, esse espírito, que é um vento que sopra e a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, mas que precisamos estar sintonizados com ele para ouvir a sua voz. Uma igreja pneumatológica, uma igreja direcionada pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. E que, portanto, não apresentará a nós qualquer coisa contrária à palavra do próprio Jesus. Ao contrário, é o Espírito que aprofunda essa palavra em nós, que nos ajuda a compreender e atualizar a mensagem do reino de Deus que Jesus anuncia para novos tempos, para novos períodos, para novas épocas, para hoje. Essa ação é necessária. Todas as igrejas, no sentido bíblico do termo, são pentecostais nesse sentido, porque todas nascem no Pentecostes, todas são movidas por esse Espírito. Só que há alguns espaços nos quais o vento do Espírito Santo deseja ser transformado num ventilador que pode ser desligado e ligado quando se deseja. Ou seja, o Espírito Santo, gente, é alguém que nem sempre é bem-vindo em estruturas religiosas, porque o Espírito Santo, ele é vento que, como eu disse, tem o hábito de destruir coisas que a gente acha que não deveriam ser destruídas e mover para direções que a gente acha que não deveria seguir. Então é muito mais fácil se trancar nas nossas instituições religiosas e não permitir que esse vento sopre. Só que aí a gente está construindo odre velho para conservar vinho novo e não dá para fazer isso. É preciso desistir de odres velhos. É preciso desistir de instituições rígidas, de instituições que deixaram há muito tempo de ser espaço de morada do Espírito Santo. É preciso desistir disso. Não há lugar para isso. Nosso caminho é o seguimento de Jesus, que é dinâmico. Aliás, a palavra que Jesus fala para os discípulos em Lucas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a palavra é dinamis, que é o poder justamente dinâmico, né, de movimento, e também vinculado ao dínamo, que é aquele processo de criação de energia pelo movimento, não é isso? Colocava lá o dínamo na bicicleta, no farol, e aí você pedalava e o farol acendia. Essa é a lógica. O Espírito Santo é o que nos ajuda a caminhar. E com tudo isso, a gente vai formando uma igreja de relacionamentos saudáveis e curados, bons relacionamentos, porque, como diz o texto, se é de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. E a proposta de Jesus é ser como ele. E como é que ele fazia? Obviamente, ele fazia uma liberação de perdão a todo momento. A todos que chegavam até ele e que chegam até ele até hoje são recebidos com braços abertos. Isso é ser igreja, dentre tantas coisas que o Novo Testamento apresenta, mas isso é ser igreja. É ser como Jesus. É ser como Jesus de Nazaré. Se nós não conseguirmos estabelecer isso como critério da nossa própria vida, gente, talvez nem precisemos falar mais do Evangelho, porque a nossa vida concretizará essa pregação. Como dizia Santo Agostinho, pregue todo o tempo, se for preciso, use palavras. Eu acho que se a gente conseguir recuperar isso, a gente vai, de fato, ser igreja no nosso tempo. E aí sim, produzir muita coisa boa e produzir muita vida para as pessoas. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus, e que essa palavra de Deus, o Espírito de Deus, possa frutificar em nós a cada dia. Deus te abençoe, ótimo domingo, ótimo dia, um abraço.